hoje por todo o universo do cristianismo. Ide e fazei discípulos. Mateus capítulo 28. Em toda geração, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ordem maravilhosa, não é, irmãos? Que missão extraordinária nós temos como filhos de Deus, de participarmos de um reino tão atuante, mas que ao mesmo tempo em dias que nós estamos aonde muito desse projeto, muito desse propósito está perdido por aí. É emocionante olharmos para um vídeo desses. Quando eu assisti pela primeira vez, eu falei, eu preciso começar. Nós precisamos entender, isso tem que estar claro na nossa cabeça. Uma vida com propósito se faz com adoração. Uma vida com propósito se faz com entendendo o que é a legítima comunhão. Como nós temos viajado nas palavras do Senhor durante esse período, nesse mês de agosto, vivendo o agosto de Deus. E hoje, sendo um discípulo do Senhor Jesus. Discipulado, eu e você fomos chamados para viver, para sermos semelhantes a Cristo Jesus. Amém? Vamos combinar uma coisa? Cada verdade que vem para impactar a nossa vida, vibre aí onde você está. Vamos proclamar mesmo, glória a Deus, vibrar com as coisas do Senhor Jesus. Nós somos chamados para fazer o quê? Discípulos. Quem está vivo diz amém. Nós somos chamados para fazer o quê? A gente faz primeiro ou a gente é primeiro? Vou perguntar de novo. A gente pode gerar em outra pessoa aquilo que a gente não é? Nós podemos cobrar de alguém aquilo que a gente não é? Portanto, queridos, a viagem do cristianismo, uma vida com propósitos, para eu entender para onde Deus está me querendo levar, eu preciso entender aonde Deus quer me colocar primeiro. Não é egoísmo, é justiça. Porque hoje a ideia de um discipulado real é nós transferirmos as pessoas que estão conosco, não por força, não por violência, não por obrigação, mas naturalmente o DNA, a essência, a vida de Deus que habita em nós, àqueles que estão ao nosso redor, a quem nós podemos ministrar e falar de Jesus. Hoje eu vejo muitos cristãos frustrados, que se arrastam dias a dias, sem nenhum tipo de sentido na sua vida. Acham que não precisam receber mais nada. Entendem que não precisam viver mais nenhuma experiência com o Senhor Jesus. Irmãos, é claro e é nítido de que hoje a ordem de Deus precisa ser cada vez mais precisa no meu e no teu coração. É uma ideia, ide e fazei discípulos. Ou primeiro, entre esse evangelismo extremamente pessoal, individual, e diga, ide, eu vou dentro de mim e Senhor, gera em mim um discípulo. É um chamado para todos nós. É um chamado universal. Portanto, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todos os povos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Mateus 28, verso 19 e 20. Abra a tua Bíblia e deixa este verso aberto aí. Nós vamos nos deparar um pouquinho algumas vezes com isso. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Está lá em João, capítulo 15, verso 16. O discipulado é a ênfase principal no ensino cristão, irmãos. Somos chamados a seguir as pisadas, os passos de Jesus, e não apenas para sermos um mero número ou um mero membro de igreja somente. Eu lembro um tempo quando eu fui escoteiro, um bom tempo, nós fomos num acampamento na Cordilheira dos Andes. E num dos momentos que nós tínhamos lá, era subir uma montanha, o Monte Quatro Diabolos. Era muito alto. Nós colocamos todos os nossos equipamentos, a bota apropriada, a roupa apropriada, né? E botar roupa de frio para você entrar numa temperatura muito fria é coisa chata para dedéu, viu, irmãos? Puxa vida. Não é, Michele, Tarek? O que foi aquele negócio, né? A gente foi num parque lá, para a gente entrar, a gente demorou mais botando a roupa do que curtindo o parque. Que coisa de doido. Mas me chamou muito a atenção, irmãos, essa experiência, porque o guia que nos direcionou, ele falou assim, olha, vocês vão caminhando, vão andando, mas pisem exatamente onde eu pisar. Éramos um grupo de mais ou menos uns 50, 60 pessoas. À minha frente tinha um cego.
alguém que tinha a limitação de não enxergar mesmo nada. E atrás dele estava um guia, e ele às vezes parava e dizia assim: tira uma foto dali porque deve ser bonito, tira uma foto daqui porque deve ser bonito. Um grupo de aproximadamente quase 60 pessoas, e somente um par de pegadas subindo o morro inteiro. Um passo errado, um passo em falso, nós poderíamos pisar e desencadear uma avalanche onde o grupo inteiro morreria. E quando eu desci, me veio muito nitidamente esse ensino de Deus, quando Ele nos chama a seguirmos os passos de Jesus, vivermos como Jesus viveu, não nos arriscarmos achando que a gente conhece o terreno. Aquele guia subia e descia inúmeras vezes durante o ano aquele percurso, mas ele nunca arriscou pisar em uma região da qual ele não tinha certeza. E aqueles que o seguiam também, o seguiam pisando exatamente em seus passos. Seguir a Jesus, irmãos, é fazer a vontade dEle, é fazer exatamente o que Ele nos ordena. Hoje nós vivemos um cristianismo extremamente relativista, aonde você pode adaptar a verdade para você. Não, Jesus, Deus vai entender, Ele não é amor? O cara lá de cima, paizão, brother, não é? E algumas pessoas tentam diminuir as exigências para aumentar os recursos e os resultados ao lado de Jesus, e não é bem assim. O Senhor Deus é um Deus de ordem, de respeito, um Deus que dá direção e espera que eu e você respondamos a isso, porque senão a gente fica e entra nesse emaranhado de gente que entra em igreja, sai em igreja, mas não acontece nada na vida dele. Entra ano, sai ano e os mesmos problemas, entra ano e sai ano e os mesmos pecados, entra ano e sai ano as mesmas lutas. Todo início de janeiro é as mesmas petições. Não, esse ano eu vou mudar isso, esse ano eu preciso mudar isso, e nunca muda. Realmente, literalmente uma avalanche que vai se arrastando dia após dia. E quando eu não tenho essa consciência de que eu sou um discípulo do Mestre, tudo na casa de Deus e de Deus é enfadonho, tudo não tem sentido, tudo não tem valor, e aí a minha vida é uma vida sem nenhum tipo de propósito. Há uma grande disparidade entre membros e discípulos. A ordem de Jesus não foi: façam membros nas igrejas, lotem as igrejas. Essa não foi a ordem de Jesus. A quantidade na qualidade de Jesus é uma consequência inevitável, porque graças ao bom Deus, quando Jesus entra no coração das pessoas, Ele direciona as pessoas. Amém? Você é direcionado por Deus? Você quer estar ouvindo a voz de Deus? Nós estamos caminhando nos passos do Senhor Jesus. Esse é um lugar onde Deus separou para que eu e você cresçamos. Membro é aquela pessoa que é simpatizante da causa de Cristo, uma pessoa que participa dos cultos ocasional ou regularmente, buscando receber as bênçãos de Deus. Esse é um membro da igreja. Mas o discípulo é aquela pessoa comprometida com a causa de Cristo. É uma pessoa que busca desenvolver o caráter e o testemunho de Cristo em sua vida. Ele também vem na igreja, ele também participa, ele também tem os seus afazeres, mas ele tem uma diferença, ele tem um compromisso com uma causa, dentro e fora da igreja. O seu coração pulsa Jesus, no seu DNA está o cristianismo e o evangelho real, que não está julgando as pessoas, mas está aceitando, amando e transmitindo o que vibra dentro dela, Cristo, a essência de Deus, sendo transmitida às outras pessoas que convivem umas com as outras. Nós vimos aqui, isso é a igreja. A igreja se especializou em grandes eventos, e quando eu digo a igreja inteira, mas ela esqueceu de fazer discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque fazer discípulos é mais difícil. Fazer discípulos não envolve dinheiro. Fazer discípulos não se compra. Fazer discípulos não é uma estratégia humana. Fazer discípulos não aparece o homem. Fazer discípulos não aparece a igreja. Fazer discípulos transforma vidas para a glória do Senhor Jesus. E é essa a essência do evangelho, irmãos. E é isso que nós precisamos viver.
Eu não quero ser somente um membro de igreja, mas eu quero ser um membro apaixonado pelo lugar onde Deus me plantou, mas ser um discípulo do Senhor Jesus, para transbordar o amor dele em mim, para que as outras pessoas possam viver e serem contagiadas por esse amor. Transmissão de vida. Tornar-se mais semelhante a Cristo, irmãos, é o desejo de todo crente. E é encorajador saber que Deus tem esse mesmo desejo para nós. Se você, querido, quero que você entenda que por mais difícil ou complicado, ou de repente mais batida que seja essa tônica de mensagem, mas eu quero convidar você porque esse é o tempo que nós precisamos viver. Este é o tempo que nós precisamos entender qual é o nosso papel na história. Para que nossa geração foi preparada? Para amar as pessoas. Um amor responsável, que aceita as situações, mas não simplesmente deixa a coisa a Deus dará. Se dispõe na mão de Deus e se torna um agente de transformação, aonde a graça de Deus entra e aonde o amor de Deus entra. Se nada mudar diante disso, irmãos, não há nada que a gente possa fazer, se o amor e a graça de Deus não transformar o coração das pessoas. Se o amor e a graça de Deus não transformar o meu coração, nada mais vai me transformar. Se o amor e a graça de Deus não transformar o teu coração, nada mais vai transformar. Pode-se ter alguns band-aids aí no dia a dia, mas de dentro para fora, só o amor e só a graça de Deus. O fato, queridos, é que nós precisamos entender que nessa dimensão extraordinária de sermos discípulos, nós temos algumas coisas importantes a entender. Primeiro, tornar-se mais semelhante a Cristo, ele é um resultado imediato a uma entrega total e sem reservas a Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 a 12, diz que a adoração envolve uma autodedicação total a Deus. Oferecermos literalmente os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Perceba que nesse texto Paulo faz lá um grito de desespero: ó irmãos, de nós todos entendermos que este sacrifício envolve uma entrega total. Envolve uma renúncia. Quando Jesus disse, siga-me, Levi deixou suas mesas de dinheiro imediatamente, Marcos capítulo 2, verso 14. Do mesmo modo, devemos livremente entregar tudo o que temos pelo bem de seguir ao Senhor. Não estou me referindo simplesmente a valores como esse homem. Ele deixou a sua história, deixou a sua vida para seguir a vida e a história de Jesus. Nós estamos dispostos a isso? Você está disposto a renunciar o seu prazer para que Jesus seja vivo e eficaz no prazer do teu irmão? Jesus nos convida a segui-lo. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Por isso nós vamos concentrar mais e mais a glória de tudo na nossa igreja para o Senhor Jesus. Amém? A pergunta é, você é um discípulo? Você é um discípulo? Você quer se tornar um discípulo? Primeira coisa, entregue tudo da sua vida ao Senhor Deus. Tem alguma área na sua vida que Deus não é soberano? Deus conhece tudo do teu coração? Lógico, pastor, que Ele conhece, Ele é Deus. Não, Ele já ouviu de você. Ele já viu os teus joelhos dobrados no teu local de oração. Ih, pastor, quebrei, eu não oro. Puxa. Minha vida com Deus é uma vida regular. Eu estou adorando ao Deus. Eu estou buscando a Deus, sendo dele, vivendo em comunhão com Deus. Eu tenho buscado isso. Uma entrega sem reservas é literalmente compreender que sem Jesus a minha vida não tem jeito. Eu preciso viver com Jesus. Em segunda instância, irmãos, tornar-se semelhante a Jesus, ele tem como resultado a libertação plena do pecado, do domínio das trevas. Hoje muitas e muitas pessoas são dominadas pelas trevas, dominadas por aspectos da carne, dominadas por todas as frentes carnais, dominadas, completamente dominadas. O Senhor Jesus, Ele quer entrar no meu e no teu coração nessa manifestação plena de poder para fazer sentido e me transformar uma nova criatura. Eu já falei aqui algumas vezes, George Whitefield, um dos grandes pregadores da história, talvez depois de Paulo, um dos maiores evangelistas que esse século, que o cristianismo já viu. Ele pregou mais de 18.400 sermões, irmãos. Cruzou o Atlântico,
da Inglaterra para os Estados Unidos umas 13 vezes. Teve um ministério curto de 33 anos somente. E desses 33 anos ele pregava 300 sermões todos os anos, em cima do texto de que eu e você precisamos nascer de novo. Um dia, um diácono irritado com ele o parou numa das esquinas onde ele se preparava para pregar. Ele disse: para que pregar tanto sobre isso? Para que tanto novo nascimento? Para que tanto nascimento? A Bíblia não tem outro texto para você pregar, tem que ser esse. Ele olhou para aquele homem e se limitou em calma a dizer: porque você tem que nascer de novo. Nós precisamos entender isso, queridos. Não há atalhos. Ser um discípulo é nascer de cima, é nascer para Cristo, é Ele nascer dentro de nós. É uma literal revolução, uma metanoia, mudança de mente, mudança de desejos. Os meus desejos são os de Cristo. Não é uma anulação da minha essência, porque Jesus, Ele não anula isso. Os próprios escritores da Bíblia, quando registram as suas impressões através do Espírito Santo, tiveram a sua inclinação, a sua visão respeitadas. Até mesmo o seu conhecimento literal, a sua expressão. Pegamos os 4 evangelhos, é totalmente diferente você pegar o evangelho de Marcos, muito pouco iletrado, extremamente limitado na sua visão, e você pegar o evangelho de Lucas, extremamente amplo, extremamente clássico, extremamente científico na sua forma bíblica e teológica de ser. Diferentes porque eles eram diferentes, mas a mensagem manifesta o mesmo poder. Não importa se eu sou branco, preto, se eu estudei, se eu não estudei, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, existe um chamado para mim e para você, irmão. Ide e fazei discípulos. Mas antes, responda essa pergunta com coragem: eu sou um discípulo? Uma vida com propósito se faz em eu entender que eu sou um discípulo do Mestre, aonde Ele domina o meu temperamento, aonde Ele domina a minha vida, aonde Ele domina as minhas finanças. Não é escravidão, irmãos. Porque hoje se levanta aí um levante, depois das drogas, se não ficar para ele, irmãos, uma das maiores fontes de dinheiro no mundo. Preste atenção no que eu vou dizer e entenda, não saia daqui sem dúvida, com dúvida, melhor dizendo. As drogas levantam dinheiro e são dos mercados mais poderosos de se levantar dinheiro e que movimenta dinheiro, sim ou não? Igreja também, irmãos. O que tem de gente safada, o que tem de ministro, apóstolo e não sei o que, que se levantam nos púlpitos para escravizar as pessoas numa dita linguagem de evangelho. Isso aí, irmãos, aonde tentam ganhar a pessoa pelo medo. Se não for pelo medo, é pela culpa. E se não for pela culpa, é pela ganância, tentando distorcer um plano poderoso de Deus. Não é pela força, não é pela violência, não é pelo domínio. Discipulado, ser um discípulo, é receber a vida de Deus na minha vida. E ser um discipulador, ou participar de um discipulado, é transmitir e receber a essência de Deus na minha vida. Não é mera teologia, não é mero cursinho, não é mero folhetim, é vida de Deus. Nós não vamos vencer o pecado com um folder, nós não vamos vencer um pecado com uma planilha, nós não vamos vencer o pecado com uma estratégia, nós não vamos vencer o pecado com um vídeo, nós não vamos vencer o pecado com uma programação. Nós venceremos o pecado, irmãos, com a palavra de Deus viva dentro de nós, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como Cristo amou a igreja. Não há segredos, irmãos. Eu quero, Deus, ter uma vida com propósito, sonho com uma igreja com propósitos. Então eu preciso entender que eu preciso ser um adorador em espírito e em verdade, buscar de Deus essa essência. Eu preciso também entender o poder da comunhão com Deus, o poder da comunhão com os meus irmãos e ser um discípulo do Mestre. Um discípulo treinado é um fazedor de discípulos, é um multiplicador natural. É inevitável, irmãos. Se Deus nessa noite levantar aqui 10 discípulos poderosos, nós podemos dizer, talvez como Wesley um dia disse: dei-me 100 homens
que de nada temem, de que chamam o pecado pelo seu nome e que se não desviem da verdade. Discípulos reais. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de uma libertação do pecado. O pecado tem te aprisionado. Você tem consciência de que tem coisas no mundo das trevas que tem te deixado amarrado, que tem tirado o prazer da tua vida com Deus, com o próximo, na igreja, no teu casamento, na tua família. Está sem brilho. Existe um segredo: Cristo Jesus. É Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo, irmãos, também é um resultado de crescimento. Você está crescendo? Crescendo, um crescimento cristão? Logo quando nós somos salvos, irmãos, nós somos imaturos na fé. E nós entramos numa jornada de crescimento. Nós começamos a conhecer Jesus. Lembra quando Jesus alcançou a tua vida? Lembra quando você descobriu e começou a ler a Bíblia pela primeira vez? Lembra quando você se apaixonava em pegar a Bíblia todos os dias e ler? Aquele momento, aquele que nós chamamos de primeiro amor. Eu não gosto muito dessa expressão, apesar de ser bíblica e de entender que esse primeiro amor precisa viver. Na realidade, eu não acho que é o primeiro amor, eu acho que é o único amor, porque se não for nesse amor, a minha vida cristã não vai fazer sentido. É nesse amor que um discipulado me mantém, irmãos. É nesse amor que eu permaneço se eu sou um discípulo. Por que eu perdi? Por quê? Porque, irmãos, Deus me ministrou no meu coração muito profundamente. Eu disse: Deus, Senhor, por favor. Um dia, uma noite, madrugada, na garagem da minha casa, eu dizia: Senhor, não permita nunca que nenhum problema, que as lutas do dia a dia, as decepções, arranquem de mim o primeiro amor, esse único amor. Arranquem de mim. Não há segredos, irmãos. Continue sendo um discípulo. Seja um discípulo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? 2 Pedro 3,18. E o Senhor vos faça crescer e aumentar. Aonde? Nos bancos da igreja. Aumentar nas nossas programações. Aumentar o nosso din-din. Não. Aumentar no amor, diz o texto de 1 Tessalonicenses 3,12. O texto é assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns com os outros e para com todos, como também nós convosco. Agora é Deus, irmãos, nessa realidade, operando em nós e fazendo de nós pessoas melhores. Não há segredos. A minha vida cristã tem propósito se eu sou um discípulo. Se eu sou alguém disposto a servir, se eu sou alguém que não me contagio com as maledicências das rodas, que a Bíblia diz como escarnecedores, quando eu sou um agente de paz, quando eu sou um agente de esperança, quando eu sou um agente de poder, quando eu sou aquele que transmite o poder de Deus para as outras pessoas. É isso que Deus reservou para você, meu irmão. Sabe o que o diabo tenta muitas vezes dizer? É olhar para você e dizer assim: você não vai conseguir, você não pode mais, não há mais brilho em você, você está louco? Que isso? Você, com esse tipo de vida, você com essas coisas escondidas, você com essa vida tão irregular, esses altos e baixos teus, você com esse teu orgulho, com esse teu egoísmo, e o diabo, ele é mestre em nos acusar e tentar tirar essa essência. Mas aí Jesus entra e diz: ide e fazei discípulos em todas as nações. Você é um discípulo. No mínimo você foi chamado para ser um discípulo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: sabia que você é um discípulo? Olha para a pessoa que está ao seu lado e sabia que você é um discípulo. Você é um discípulo. O que é ser um discípulo? De ser um discípulo é viver como Jesus viveu, é amar como Jesus amou, é pensar como Jesus pensou, é reagir
como Jesus reagiu. E é aí que está. Eu preciso reagir de acordo com a vontade de Deus. Você tem sido um discípulo fiel ao Senhor? Você tem renunciado coisas que você sabe que tem atrapalhado a tua vida para experimentar a perfeita e a boa vontade de Deus hoje no teu coração? Quer ver? Faz um estudo assim bem rápido. Quando você entrou aqui na igreja, não por esse lugar, não pela música, pelos bancos. Quando você entrou aqui na igreja, teu coração queimou. Porque a semana inteira você gerou essa expectativa com um bom discípulo, saudade do Pai. Deus, a gente está aqui, mas eu quero domingo estar na igreja, quero celebrar. Isso aqui é celebração. Nós tivemos igreja nos nossos pequenos grupos, celebrando, estudando a Bíblia. Isso é a igreja. Aqui nós estamos celebrando juntos, celebrando ao Senhor. Teu coração queima quando você está orando a Deus, quando você escuta sobre a volta de Jesus, quando se fala, ó, sábado que vem vai ter uma vigília. Que é isso? Eu vou ver o Zorra Total. Isso aqui é para você. Isso é para os jovens. Ou você pensa assim no teu coração, eu vou ver o que eu posso fazer. A vida cristã não é uma vida só de serviço, é uma vida de dedicação. Dedicação. Você é um discípulo. Você hoje, responda você e você e Deus. Você é um discípulo? Ou você é um membro da igreja só? Você é um servo? Você é um adorador? Ou você é só um membro da igreja? Pastor, eu quero ser só um membro da igreja. Amém, irmão? Você é livre para ser o que você quiser. Não é por força, não é por violência. Mas como pastor da igreja, como ministro de Deus, eu tenho a obrigação e o prazer de dizer para você que Deus te fez para você ser muito mais que isso. Ele te deu o privilégio de ser a extensão dos braços de Deus na vida de outra pessoa, começando pela sua. As transformações que Ele tem a fazer na sua. Amor real. Hoje de manhã eu fui fazer uma visita com meu amigo Ademir, a sua esposa e a Lucilene. Nós fomos visitar um characeu Gerson. Seu Gerson, pouco mais de 60 anos de idade, está ali na cama. Eu acho que o seu Gerson não deve pesar mais, nem chega a 40 quilos, né, Ademir? Cheio de feridas no corpo, uma úlcera quase do tamanho, quase de um palmo no cóccix. Ele foi abandonado pelo Sistema Único de Saúde, deixado lá, passando necessidade e literalmente para morrer em casa. Tem 2 igrejas coladinhas lá. Quantas visitas, Ademir, teu pai recebeu deles? Hã? Nenhuma. E sabem que lá existe um homem nessa condição. O melhor culto que nós podemos fazer, irmãos, é servir alguém. Eu fiquei olhando para ele assim, eu fiquei pensando, se eu pudesse levar o seu Gerson na igreja e dizer assim, você acha que você tem problema, irmão? Olha para ele aqui, ó. Não estou dizendo que o teu problema não é importante, mas tem coisas piores. E eu fiquei olhando para ele hoje, e nós vamos nos coçar aqui, irmãos, para ajudar ele. Eu mesmo sou o primeiro, amanhã de manhã eu estou indo lá. Ele precisa de leite, tem uns negócios especiais lá, nós vamos correr atrás. Ele não vai terminar a vida dele desse jeito. Se é do plano de Deus levá-lo nessa hora, ele vai ir para o reino de Deus, pelo menos com dignidade.
Essa é a função da igreja. Verdadeiro discípulo, irmão, vai fazer como Pedro nos últimos dias. Eu queria fazer mais, mas eu não tenho dinheiro. Pedro olhou para um coxo e disse: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas uma coisa eu te digo: levanta e anda. E o cara levantou e saiu feliz da vida. Aonde hoje nós temos uma igreja que não diz mais isso. Eu fiquei olhando para ele, eu fiquei: Deus, aonde está a minha vida? E hoje eu vejo muitos pastores que levantam num púlpito onde tem que passar a ideia de um superstar, onde as limitações o diminuem. Não, irmãos. Nós somos gente, seres humanos falíveis, que precisamos buscar a Deus todos os dias, ininterruptamente buscar a Deus. Eu falei: Deus, onde é que está a igreja que não pode talvez dizer: olha, não tenho, seu Gerson, nem ouro e nem prata, mas, seu Gerson, em nome do Senhor dos Exércitos, levanta e anda. Não é? Falta poder, irmãos. Falta poder na nossa vida. Falta busca. Falta oração. Falta quebrantamento, falta visão, falta humildade, falta lealdade, consciência de quem Deus coloca para abençoar, para falar a mim. Falta. E nós vamos, irmãos, olhar para trás nesse agosto de Deus, entendendo que a nossa vida tomou o propósito. Você entendeu o que eu disse, irmão? A minha vida precisa ser uma vida de propósito real. Quantos dons estão mortos aí dentro de você? Me dói ver a minha líder de ministério infantil chegar aqui e dizer: irmãos, nós temos crianças, irmão, uma fila que vai daqui até aqui, de criança, que precisa ouvir de Jesus, que precisa ter Cristo, e elas não conseguem, nós não conseguimos ter pessoas para liderar, para ajudar nisso. Marca uma oração, 2, 3 gatos pingados. Eu estou falando isso com amor, porque eu conheço a tua vida. Eu oro por você. Deus me colocou para ser o seu pastor, e eu tremo e temo diante disso. Mas nós precisamos, irmãos, nos coçar, irmãos. A igreja quem faz é eu e você. Isso aqui não é um desabafo, é um desespero diante da palidez que nós estamos vivendo, irmãos. Nós queremos multiplicar, mas, irmão, se eu não aprender a ser um discípulo aqui dentro, eu nunca vou experimentar o real sentido do Evangelho, nunca. Por isso, irmão, eu quero convidar você nessa noite a selar uma direção com Deus aí na tua vida hoje, a dizer: Senhor, eu quero ser um discípulo, Deus. Domingo passado nós tivemos aqui pessoas que dizendo: eu quero ser batizado em nome do Senhor Jesus. No último final de semana de setembro nós vamos ter o batismo desse povo. Mas ali não nascerão novos membros. Fernando, você não vai nascer daquele batismo um membro da igreja ou um batizado. Você é chamado para ser um discípulo de Jesus. Você é chamado para ser um discípulo dela. Você é chamada para ser uma discípula, Silvia. Irineu, Deus quer alcançar outras pessoas através do discípulo que você vai se formar. Deus quer usar a sua vida, Mauri. Deus quer usar você, Sueli. Paulo, Deus quer que você seja um discípulo. Deus quer te fazer uma discípula, Regiane. Ademir, Deus quer que você seja um discípulo para levar o amor àqueles que não têm. Deus quer que nós sejamos discípulos. Quantos discípulos do Senhor Jesus gostariam de se levantar agora e dizer: eu preciso de poder. Eu preciso de poder. Não levanta porque alguém levantou. Seja sincero com Deus. Só levanta se você olha: eu preciso de poder e eu quero esse poder. Eu preciso desse poder. Eu tenho consciência de que esse poder é que falta para mim. Eu tenho consciência de que é esse poder que eu preciso para que a minha vida tenha sentido. Eu preciso desse poder para que eu possa entender que é em Deus que a minha vida faz a diferença. Primeiro para mim e depois para os outros. De que eu preciso desse poder para alcançar meus filhos.
desse poder para alcançar meus pais, desse poder para alcançar meus colegas do colégio, no trabalho, aonde eu for. Precisamos do poder do Espírito. E derramarás, Deus, Senhor, o teu poder sobre nós, quando encontrar em nós verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Oh Deus, quero convidar você agora a fechar os teus olhos e dizer literalmente: perdão, Senhor. E aí você vai falar para Deus o que tem te impedido de ser um verdadeiro discípulo. Fala para Ele, não é para mim. Apresenteis a Deus o vosso culto racional. Pensa aí, pensa. Se você está com teu cônjuge, pai, mãe, e as coisas não estão muito boas, olha para o lado e fala: me perdoa, porque eu quero ir para o céu com você, eu quero ter paz contigo. Por isso, olha aqui, ó, receba o meu perdão, porque eu quero ser um discípulo do Mestre. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Há alguém aqui no nosso meio que nunca disse publicamente: olha, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu gostaria de aceitar a Jesus na minha vida. Literalmente, eu queria, Senhor, dizer assim: Senhor, aceite o meu coração. Há alguém no nosso meio hoje aqui que nunca aceitou publicamente a Jesus e tem desejo no seu coração de dizer: eu necessito viver ao lado do Senhor Jesus. Há alguém no nosso meio que não teve essa oportunidade de aceitar publicamente Jesus e gostaria de aceitar Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Então eu parto do pressuposto de que aqui todos já foram alcançados por Jesus. A promessa de ser totalmente como Cristo, irmãos, não é futura, é hoje, é agora. É agora. Discípulos verdadeiros do Senhor. Senhor Deus, nós, Pai, necessitamos tanto, Deus, tanto do Teu poder. Necessitamos, Deus, tanto da Tua direção. Deus, nós não somos uma igreja perdida, mas nós queremos, Deus, avançar mais e mais para fazer discípulos. O Senhor nos concedeu bênçãos extraordinárias neste ano, mas, Deus, nós sabemos que o Senhor é dono de tudo. E nós queremos viver, Senhor, individualmente, nas nossas famílias, mais desse poder. Revitalizar, Senhor, dentro de nós esse único amor que nos transforma, que nos tira, Senhor, de um estado de inércia para verdadeiros discípulos que vão até o fim ao lado do Senhor. Meu Deus, talvez há aqui, queridos, que estão com seus dons adormecidos, desanimados, Senhor. Nessa noite, Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, dizer que o diabo é vencido, ele é derrotado, ele não tem poder sobre essas vidas. Nós somos do Senhor Jesus, e o Senhor vai manifestar a tua glória, usando a nossa limitação talvez, mas o Senhor se manifestará com sinais, com prodígios, com curas, com a manifestação do teu poder, porque o Senhor Jesus, o teu Filho, voltará, e nós queremos estar prontos, ó Deus. O Senhor não vai buscar, Senhor, personagens. O Senhor virá buscar os seus discípulos. Por isso, Senhor, gera em nós essa chama. Se preciso for, Deus, tira o nosso sono, mas não deixe que nós tenhamos paz, essa paz do mundo em meio ao pecado, quando nós não somos e não estamos, meu Deus, nos desenvolvendo como discípulos teus.
Esse tempo é teu, Senhor. Por isso, toma a nossa vida, guarde o nosso coração e nos sustente, Deus, na fé, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos, hoje e sempre. Amém e amém.